E a gente começa hoje falando sobre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os desvios irregulares em aposentadorias pagas pelo INSS. Hoje tem depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Camilo está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o dia 12 passado. Depois de várias idas e vindas de opiniões e ideias, ele finalmente tomou a decisão de comparecer à comissão depois de a esposa, filho, sócio e um funcionário serem convocados pela CPMI. Em um acordo com o Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça definiu que o Careca deveria comparecer na terça-feira. Só que o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, preferiu transferir a oitiva para hoje. Lari, um momento de muita expectativa aí, afinal de contas, o homem é apontado como um dos articuladores dessa fraude bilionária contra pessoas que ganham aí um salário mínimo por mês, uma fraude que chegou a 6 bilhões e 300 milhões de reais, né, Lari? A gente lembra, né, que claro... o esquema foi descoberto, o esquema foi desmantelado, os ressarcimentos já estão sendo feitos, mas é claro que as apurações, as investigações, elas tendem a continuar até como forma de garantir que um esquema desse não vá ser montado novamente daqui a um tempo, daqui uns anos a gente falando de novo sobre uma fraude no INSS com métodos similares aos que a gente está vendo hoje, para que isso não se repita, né, André? Existe ali, né, um embate entre governistas e oposição, cada um tentando puxar para um lado a questão da fraude, ou seja, o governo tentando mostrar que foi o atual governo que descobriu o esquema, né, que acabou com o esquema, que teve coragem de enfrentar aquilo ali e que já está fazendo o ressarcimento, e de um outro lado nós temos a oposição tentando emplacar ali a noção de que toda a fraude aconteceu no atual governo, etc., sendo que a gente sabe, inclusive, que isso vem de gestões anteriores, mas a oposição tentando bater nessa tecla. Segundo as investigações da Polícia Federal, o Antônio Carlos Camilo Antunes movimentou mais de 12 milhões de reais em apenas 4 meses. Ele é apontado, né, como operador, como a gente disse, do esquema, pagando propina a servidores para ter acesso a dados de aposentados e pensionistas que eram usados em descontos ilegais. Antunes foi preso em Brasília, na capital, e o empresário Maurício Camisotti também está entre os detidos. Na ação, a Polícia Federal apreendeu obras de arte, esculturas, armas e carros luxuosos como essa Ferrari que a gente está acompanhando. E olha só, carros que valem muito dinheiro, né? A defesa dos envolvidos nega qualquer irregularidade. Estamos vendo aí na tela também relógios caríssimos. E olha lá, gente, imagina, eu não sei nem quanto é que vale um carro desse aí, viu? Mas deve valer muito dinheiro, uma Ferrari, um carro desse aí de Fórmula 1, esses veículos valem sempre muito dinheiro. É uma expectativa que a gente tem, que é muito grande, Lara, de que essas investigações sigam, que essa CPMI realmente venha a funcionar e que principalmente devolva a aposentados e pensionistas os valores que foram retirados dos salários, dos benefícios de forma indevida. E muitas dessas pessoas, o que chama atenção é que elas concordaram. Às vezes uma entidade entra em contato, olha, se descontar ali R$40 da sua conta por mês, você vai ter um benefício aqui, um benefício ali, só que isso começou a virar um mar, uma bola de neve que não tinha mais fim. De acordo com as informações que a Polícia Federal vem repassando sobre as investigações, uma fraude que começou ainda no governo Temer, quando saiu a ex-presidente Dilma Rousseff, começou no governo Temer, permaneceu no governo Bolsonaro e veio à tona agora no governo Lula, quando está sendo investigado. E aí, André, pegando um gancho também em algo que você disse a respeito, né, da continuidade das investigações, de garantia do ressarcimento desses aposentados e pensionistas, acho que um ponto importante também e que precisa vir dessa comissão parlamentar de inquérito é o aprimoramento
aperfeiçoamento da legislação para evitar que fraudes como essa ocorram novamente. E aí a gente está falando no âmbito do INSS, mas a gente pode falar também em outras autarquias, em outros órgãos que possam, de certa forma, serem prejudicados por esquemas em formatos similares como esse, né? Que se utiliza ali, como você disse, às vezes a pessoa deu autorização para o desconto sem ter muita noção do que estava acontecendo e isso se transforma numa grande bola de neve, ou mesmo quando houve uma fraude dessa autorização, essa autorização nunca aconteceu, mas eles acabam conseguindo isso e aí a pessoa é prejudicada. Eu acho que é um papel fundamental e eu espero, é claro, né, que o papel de uma comissão parlamentar de inquérito é ampliar, né, é jogar luz ali para diversos pontos, é entender de fato se o grupo criminoso era só esse que está sendo apontado agora, esse que está suspeito agora, ou se isso era maior, enfim. Claro que elucidar outros pontos das apurações dos órgãos de controle dessas apurações feitas até agora pela Polícia Federal ou pelos apontamentos feitos pela CGU, etc. Isso é muito importante, mas é importante também que os parlamentares que integram um colegiado garantam que ao final ali da CPMI sejam apresentadas e votadas propostas que aprimorem essa legislação, né? Que fechem ali, que possam cercar essas possibilidades de fraudes que dificultam, que possam dificultar esse tipo de fraude e mais, né? Que já venham ali definindo punições exemplares para quem integrar, né? Para quem coordenar, para quem participar desse tipo de fraude, para que isso de fato aconteça na prática e para que isso seja mais facilmente rastreável e para que a gente tenha não só o ressarcimento, que é extremamente importante, mas também a punição para que isso não se repita, né, André?